Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 21, página 1033. Mateus 5, 21, desculpem, até 31. Página 1033. Então vamos ler para já aqui alguns versículos. Até o versículo 26 diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te lance na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Muito bem, o tema da nossa mensagem hoje é a conduta que Deus, que Jesus requer de nós quanto a não matar e não adulterar. Nós estamos a avançar no estudo do Sermão do Monte, e esta é uma nova secção. Nós estamos a estudar o livro O Evangelho de Mateus, estamos já no capítulo 5 e no famoso Sermão do Monte. Este Sermão do Monte é uma pregação que o Senhor Jesus proferiu e que tem ensinos muito importantes para os crentes, para a Igreja. O que é que o Senhor Jesus falou até aqui? Ele começou o seu Sermão do Monte com as bem-aventuranças, que refletem o caráter do cristão, e depois, a partir do versículo 13, falou da influência importante do cristão no mundo, que nós como crentes somos chamados para sermos o sal da terra, a luz do mundo. E depois, agora a partir do versículo 17, como nós já começámos, Jesus vai passar a falar da conduta, do estilo de vida, das obras do crente, em termos de retidão perante Deus, que tem de ser muito elevada. Ele diz lá no versículo 20, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Ora, o que é que Jesus vai abordar longamente neste sermão que ocupa os capítulos 5, 6 e 7? Jesus vai aqui falar da maneira de viver do crente, da nossa conduta perante Deus e perante o mundo. E a partir dos versículos 21 até ao versículo 48, que é o fim deste capítulo 5, Jesus vai dar-nos exemplos da verdadeira conduta, da verdadeira maneira de viver do cristão. E ele vai trazer-nos aqui 6 exemplos que o Senhor Jesus escolheu, que refletem, que mostram qual deve ser a conduta, a maneira de viver do cristão aos olhos de Deus. E a primeira está aqui. Vejam como é que Jesus começa esse ensinamento. Nós vamos ter aqui o privilégio de termos Jesus a explicar a palavra de Deus. Ou seja, Deus deu a sua lei, os seus mandamentos ao povo, e agora vamos ter aqui Jesus a explicar o que é que Deus quer dizer com a sua lei. E ele começa assim, cada um destes 6 exemplos, que estão nos versículos 21, 27, 31, 33, 38 e 43, Jesus começa assim: ouvistes o que foi dito? Está a dizer, olha, vocês lembram-se daquilo que Deus disse?
antigamente. E o que é que Jesus quer com esta maneira de apresentar os seus exemplos? Vai-nos mostrar aqui qual é o verdadeiro ensinamento que está em Jesus. E Jesus vai pegar nos mandamentos de Deus do Antigo Testamento, do tempo de Moisés, e vai explicar-nos o que é que eles significam. E ele diz, olha, ouviram o que é que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Quer dizer, eu é que vou explicar verdadeiramente o que é que esses mandamentos de Deus significam. E por aqui nós vemos qual é a grande autoridade de Jesus, que o verdadeiro ensinamento está na pessoa de Jesus Cristo. Jesus não hesita aqui em mostrar a sua autoridade através da sua pessoa. E há uma coisa que nós temos que ver. Jesus não vai corrigir a lei, ele não vai dizer, olha, ouviram o que foi dito, estava mal. Ele diz, não, ouviram o que foi dito, estava certo, mas eu vou explicar mais profundamente o que é que isso significa. Eu vou interpretar para vós a lei que Deus deu a Moisés, a verdadeira explicação, a verdadeira interpretação dos mandamentos de Deus, da lei de Deus, é minha. Não é a explicação que os escribas e fariseus dão e ensinam às pessoas. É aquilo que eu vou dizer e ensinar. Portanto, o que é que Jesus nos quer mostrar aqui de muito importante sobre os mandamentos? Todos nós conhecemos os mandamentos de Deus. São muitos. Os mais importantes, os mais conhecidos são, porventura, os 10 mandamentos. Jesus está a dizer que o mais importante é o espírito desses mandamentos, dessa lei de Deus. O mais importante é o que está por detrás dos mandamentos que Deus deu e que Deus nos dá. O que é que Deus quer dizer a cada um de nós profundamente? Jesus vai dizer-nos aqui, irmãos, que a nossa vida como cristãos não é apenas a nossa atitude. A nossa atitude é importante. A nossa atitude é importante. A nossa ação, aquilo que nós fazemos ou não fazemos. Mas, para Deus, não apenas é importante aquilo que fazemos. Os pensamentos, os motivos. Nós podemos estar a fazer uma coisa correta, mas dentro de nós, o nosso coração não está a ser correto. Jesus vai aqui dizer que toda a lei de Deus, os seus mandamentos, a vontade de Deus para nós, aquilo que importa, não é apenas o mostrar, o fazer, é também os desejos que estão dentro de nós. Qual é o motivo? O que é que nos levou a fazer, a obedecer a essa palavra de Deus? Deus olha, Deus observa, Deus avalia continuamente o nosso coração. Deus avalia continuamente a nossa mente, aquilo que vai dentro da nossa mente, do nosso coração, os motivos que nos levam a fazer e a cumprir ou não a palavra de Deus. Então vamos ver aqui o versículo 21 até 26. Jesus aqui vai começar, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Este era o 6º mandamento dos 10 mandamentos, não matarás. O que quer dizer este mandamento? Deus proíbe o assassínio. A vida é muito importante para Deus. E de tal maneira que no Antigo Testamento, quem tirasse a vida a outra pessoa, pagava com a sua própria vida esse crime. Porque Deus disse, não matarás. E matar ainda hoje em dia, é provavelmente os piores crimes que nós possamos ver, não é? Acho que nenhum de nós se sente sequer bem estar ao lado de uma pessoa que sabemos que é um assassino, que tirou a vida a outra pessoa. Quer dizer, matar o outro é uma coisa horrível, é fortemente, duramente condenado pela justiça. Matar é detestável aos olhos de qualquer pessoa e também aos olhos de Deus. E por isso este mandamento, não matarás. Então Jesus, que é o Filho de Deus,
está aqui a ensinar àquelas pessoas e hoje a todo o mundo que para Deus este mandamento de não matar não se restringe apenas ao ato, à atitude de matar a outra pessoa fisicamente, de tirar a vida a outra pessoa. Não é apenas o homicídio físico, literal. Olha o que é que Jesus vai dizer aqui. Para Deus, isto se calhar até nos pode chocar e vamos encarar Deus de outra maneira. Para Deus, não matar é muito, muito mais do que simplesmente entre aspas, tirar a vida a outra pessoa. Inclui pensamentos, inclui palavras, atitudes de cólera, insultos, ira sem motivo que se guarda no coração. Diz aqui, ouviste o que foi dito, aquele mandamento não matarás. Agora, o que é, Jesus, versículo 22, mas agora vou explicar o que é que Deus quer dizer com não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, Jesus está aqui a dizer que ele vai aqui trazer o exemplo de atitudes contra o nosso irmão. Uma pessoa próxima, está a ver aqui? Se alguém sem motivo se encolerizar contra seu irmão. E vai trazer aqui alguns exemplos. Jesus está a dizer, quando nós toleramos a ira nos nossos corações, o ódio a outra pessoa, o ódio no nosso coração a outra pessoa, aos olhos de Deus é exatamente igual a matar o outro. Aos olhos de Deus. Mas isto ainda não é tudo. Jesus está aqui a alertar para o cuidado que temos de ter com palavras, com expressões que mostram desprezo para com o nosso irmão, o gozo, a chacota. Jesus está a dizer que agir desta maneira, isso é aos olhos de Deus muito reprovável. Ele traz aí essa palavra raca. Raca é um insulto, é proferir este insulto a uma pessoa, que significa tu és uma pessoa que tem uma cabeça oca. Tu não tens juízo. Vejam. Jesus está a dizer que esse insulto, dessa forma a uma pessoa, fazendo de uma maneira desprezível, é aos olhos de Deus reprovável. Ou chamar ao outro louco ou tolo. Esta palavra insultuosa, dizer, olha, tu não vales nada, tu és um idiota. Mas de uma maneira ofensiva, dizer que a pessoa é estúpida, tu és pateta, tu és parvo. Jesus diz que é um desprezo muito grande pela outra pessoa, pelo nosso irmão. Então estas palavras, estas expressões insultuosas, os maus sentimentos contra o nosso próximo, Jesus está a dizer, aos olhos de Deus, é equivalente a matar uma pessoa. Então Jesus diz aqui que nós devemos respeitar, ter um profundo respeito para com o nosso irmão. Para Deus, todos nós que estamos aqui, para Deus, nós já matamos muitas pessoas. Em 1 João, capítulo 3, versículo 15, que eu vou ler, diz assim: qualquer que odeia a seu irmão é homicida. Então, odiar uma pessoa, o seu irmão, para Deus é a mesma coisa que matar esse irmão. Já o matou no seu coração. Quando nós temos um ódio a um nosso irmão, no nosso coração, nós já o matamos. Só não o fizemos fisicamente. Então, depois, a partir do versículo 23 até o versículo 26, Jesus fala aqui da urgência
da urgência que ele pede de nós. E ele diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ele continua a falar e dar o exemplo de um irmão. Deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então aqui esta oferta, se calhar estamos todos a pensar da oferta que nós damos em dinheiro na igreja. Mas estamos no tempo do Antigo Testamento. Esta oferta, as ofertas, eram as ofertas em sacrifício que as pessoas levavam ao culto, ou antes disso ao tabernáculo, para prestarem o seu culto a Deus. Eram as ofertas sacrificiais. Era quando o povo se dirigia ao templo para adorar a Deus. E o que Jesus está aqui a dizer é, nesta aplicação muito prática, que a ira e o insulto são muito perigosos para a nossa vida espiritual. E está a dizer, é muito urgente nós tomarmos precaução para não entrarmos neste género de ofensa do versículo 22. E está aqui a dizer, olha, se tu quando fores adorar a Deus, vais ao culto à tua igreja, e te lembrares que tu fizeste ou disseste qualquer coisa que levou a que um irmão ficasse ressentido, triste contigo, então sai imediatamente do culto e vai fazer as pazes com esse teu irmão. Não esperes que o culto termine. Diz aqui, traz a tua oferta ao altar. É o altar dos sacrifícios lá em Israel. E lembras-te, aquele meu irmão tem qualquer coisa contra mim. Então deixa ali a tua oferta. Não continues. Vai reconciliar-te com o teu irmão e depois vem e acaba e presta o teu culto a Deus. Portanto, sai, faz as pazes com o teu irmão, não esperes que o culto termine, procura o teu irmão, pede-lhe perdão por aquilo que tu fizeste e o ofendeu, porque se tu não fizeres isso, o teu culto, a tua adoração, o teu louvor a Deus não tem qualquer valor para Ele. E depois do exemplo do irmão, vejam, versículos 22 e 23 e 24 fala do irmão. A seguir Jesus vai trazer outro exemplo, que é o do nosso adversário. Temos os nossos irmãos, os nossos amigos, mas também temos os nossos adversários. Pessoas que não gostam de nós, que têm alguma coisa contra nós. Qualquer pessoa, mesmo o teu inimigo, diz, olha, concilia-te depressa com o teu adversário. Então o mandamento de Deus é, se há qualquer coisa entre ti e até um adversário teu, reconcilia-te depressa com ele. Faz aquilo que for necessário para te reconciliares com esse teu adversário. E Jesus usa aqui esta ilustração de uma dívida que tem de ser paga e fala aqui o que é que Jesus quer mostrar. Quer mostrar o risco que existe para a vida espiritual do cristão de não ter a sua vida em ordem com o seu irmão, não ter a sua vida em ordem até com o seu adversário, alguém com quem não temos um bom relacionamento. Mas naquilo que depender de nós, devemos procurar a reconciliação, procurar o amor, procurar a paz com o nosso próximo. Para Deus, não fazer isso equivale a matar fisicamente. Odiar, não se reconciliar é para Deus igual a matar. E quem não se reconciliar é o exemplo que Jesus está a dar nos versículos 25 e 26. Quem não se reconciliar, depressa, vai prestar contas duras, neste caso, a Deus. Irmãos, o amor, a paz, o respeito, a cordialidade com os nossos irmãos, mesmo até com os nossos adversários, com qualquer pessoa, são mandamentos de Deus. E quanto ódio nós vemos no mundo. Para quem utiliza as redes sociais, nós podemos ver que as pessoas destilam ódio hoje nas redes sociais, por exemplo. Alguém publica qualquer coisa e é tão fácil logo ali criticar, julgar, dizer o pior e não o melhor. O coração das pessoas está cheio de ódio, de ira, e isso é muito mau. Deus quer
a paz, quer a reconciliação, quer o amor nosso para com todas as pessoas, naquilo que for possível da nossa parte. Então esta é a interpretação. Jesus está aqui a dizer, olha, aquilo que os escribas e fariseus, aqueles que vos ensinam a palavra de Deus, dizem não matarás, e que matar é simplesmente tirar a vida do outro, para Deus é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Tem a ver até com palavras, expressões, a falta de amor, o ódio, equivale aos olhos de Deus a matar uma pessoa. Depois, versículos 27 até 30, outro exemplo que Jesus dá. Vejam. Ouvistes que foi dito aos antigos, então Jesus está a se referir à lei que Deus deu ao povo no passado. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Agora Jesus, depois de ter falado do 6º mandamento, vai falar do 7º mandamento dos 10 mandamentos. Não adulterarás. Em primeiro lugar, o que é o adultério? O adultério é infidelidade de um cônjuge para com o seu outro, do marido para com a mulher ou da mulher para com o seu marido. É um ato sexual ilícito que é fora do casamento. É trair o seu cônjuge. Isso é o adultério. A palavra de Deus diz-nos e fala-nos e manda-nos a fidelidade do marido para com a sua mulher e vice-versa. E Deus deu esse mandamento, não cometerás adultério. E novamente aqui os mestres em Israel, os escribas, os fariseus, e hoje quem ensina a palavra de Deus, restringiam esse mandamento ao próprio ato físico, sexual, de trair o marido ou a mulher no seu casamento. Então Jesus aqui vai ressaltar, mas afinal qual é o pensamento de Deus sobre o adultério? Para Deus, o que é que significa de facto não cometer adultério? Será apenas o ato sexual, o ato físico? Porquê? Porque nós achamos que desde que não pratiquemos certas e determinadas coisas, desde que nós não façamos, isso já é aceitável aos olhos de Deus. Mas com estes versículos 27 e 28, Jesus vai mostrar exatamente o contrário. Para Deus, não basta, não se trata apenas do ato da ação, mas do nosso íntimo. Para Deus, o que interessa, veja o versículo 28, já em seu coração cometeu adultério com ela. Para Deus, o que interessa não é apenas o ato, a atitude, é o que é que vai no teu coração, na tua mente. Por isso Jesus está a dizer, não cometer adultério não é apenas fazer isso fisicamente. Olhar e desejar carnalmente uma mulher ou um homem, mesmo sem lhe tocar, o próprio olhar e o desejar, diz aqui Jesus, já cometeu adultério. Quer dizer, pensar e desejar é exatamente o mesmo, é igual ao ato sexual de infidelidade. Perante Deus, nós não pecamos só com as coisas que fazemos. Para Deus, nós pecamos com os nossos pensamentos. É por isso que Provérbios, capítulo 4, versículo 23,
diz: Provérbios 4, 23, diz assim: Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, sobre todas as coisas que deves guardar, que tens que prevenir, olha para o teu coração, porque do teu coração, da tua mente, sai tudo aquilo que vais fazer na vida. Então, irmãos, nós podemos olhar e podemos conhecer a pessoa mais certinha do mundo. Olha aquela pessoa, olha, impecável, não faz mal uma mosca, não é? Mas só Deus sabe o que é que vai na mente e no coração dessa, ela, no seu interior, aquela pessoa certinha, que não faz nada. Olhamos e parece que é tudo impecável. Só Deus sabe, nós não temos o dever de julgar. Mas só Deus sabe que por dentro, no seu íntimo, no seu coração, ela pode estar cheia de desobediência e de ofensa ao Senhor. E o versículo 29 e 30, Jesus vai ensinar aqui duas coisas importantes sobre o pecado. Duas coisas importantes sobre o pecado. A primeira é a natureza o que é o pecado. E a segunda, a extrema pecaminosidade do pecado. Quão mau é o pecado. E isto é muito importante, irmãos. Jesus vai dizer aqui, afinal, como é que Deus avalia o pecado? Como é que Deus avalia o pecado? O que é o pecado, em primeiro lugar? Esta doutrina do pecado não é muito popular nos nossos dias. Porquê? As pessoas pensam assim, isso pecado é coisa da igreja. É coisa dos andam na igreja. Fora da igreja, esse pecado não tem qualquer valor. Nem tem qualquer importância. Irmãos, não existe nada mais urgente e necessário do que nós aprendermos o que é que de facto é o pecado aos olhos de Deus e da palavra de Deus. Porquê? Se uma pessoa não tiver uma ideia clara, se não compreender o que é o pecado, se não conseguirmos compreender o que é o pecado, não conseguimos compreender o que é a cruz. Se não soubermos o que é o pecado, não vamos entender porque é que foi necessário Deus enviar o seu Filho para ser o nosso Salvador. Então, qual é a pergunta, a grande pergunta que cada pessoa precisa de responder? É esta: porquê é que Jesus morreu na cruz? Por causa do pecado. Qual é o significado da morte de Jesus na cruz? E a resposta a esta pergunta e a tudo aquilo que tem a ver com a vinda ao mundo de Jesus, aquilo que Jesus fez quando esteve entre nós, a única razão é por causa do pecado. Se não fosse o problema do pecado, se não fossem as consequências do pecado no mundo, não teria sido necessária a vinda ao mundo do Filho unigênito de Deus. Então pensemos, quão grave é o pecado que obrigou Deus a ter que enviar o seu único Filho, o Filho unigênito. E assim nós já iremos compreender o que é o pecado. Porque o problema do pecado só pôde ser solucionado pela vinda ao mundo do eterno Filho de Deus que desceu do céu. O problema do pecado só pôde ser resolvido com a morte física do Filho de Deus numa cruz. Deus jamais teria permitido que o seu único filho viesse ao mundo e sofresse o que sofreu, se não fosse absolutamente essencial. Irmãos, se houvesse outro caminho, se houvesse outra solução para o pecado, para a solução das consequências do pecado, Deus teria feito isso. Mas a gravidade do pecado é tal que a única forma de salvação foi encarnar o Filho de Deus, viver entre nós e dar a sua vida numa cruz. Quer dizer, Deus não tinha outra alternativa, não havia outro meio para salvar o pecador condenado. E é Jesus que está aqui a ensinar que o pecado
é tão mau nas suas consequências que leva as pessoas ao inferno. Então vejam aqui, irmãos, a profundeza. Vejam aqui o poder do pecado. Vejam onde é que o pecado se encontra. No teu coração e no meu coração. Jesus diz aqui: eu, porém, vos digo, versículo 28, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já, onde é que ele está a pecar? No seu coração. Tu podes estar a caminhar no deserto, sozinho, longe de toda a gente, de tudo. Podes estar no lugar mais maravilhoso. O pecado está lá contigo. E no teu coração tu podes pecar. Não depende daquilo que está à tua volta. Geralmente pensas, coitado, também nasceu num lugar tão difícil. A sua família, tudo. Não tem nada a ver com isso. No teu coração, vejam, o poder do pecado, o alcance do pecado é tal, porque ele está no nosso coração, está dentro de nós. E o pecado tem um efeito de destrutivo e de perverter. Olhem, sabe o que é que fez o pecado? O pecado, que é a transgressão às leis de Deus, o pecado introduziu no mundo a morte. O pecado trouxe a morte a um mundo que não existia. Trouxe a morte ao homem. O pecado leva sempre à morte, o pecado leva sempre ao inferno, o pecado é sempre odioso, o pecado é sempre abominável aos olhos de Deus. E forçosamente, o pecado conduz o pecador ao inferno. Versículo 29. Te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 30. Te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Esta é uma realidade. Jesus está aqui a dizer, o pecado leva ao inferno. O pecado é uma coisa muito séria. Deus leva a sério o pecado, embora os homens tratem o pecado de maneira muito ligeira. Mas é muito sério. E depois Jesus fala aqui de duas coisas. Te é melhor. Te é melhor. Jesus vai falar aqui do melhor e do pior. Toda a gente quer o quê? Todos nós queremos o melhor, não é? Há alguém aqui que quer o pior? Todos queremos o melhor. E Jesus Cristo diz-nos aqui que vai dizer-nos aqui, olha, eu vou dizer o que é melhor para o homem e o que é pior para o homem. O que é melhor e o que é pior. E Jesus aqui é muito claro, ele lança aqui um alerta a toda a humanidade. Que cada pessoa, tu e eu, nós temos o melhor à nossa espera ou o pior. Cada pessoa tem o melhor ou o pior à sua espera na eternidade. Então eu perguntei, o que é melhor para ti? O melhor para cada pessoa, que Jesus está a dizer, o melhor é entrares no reino de Deus. O melhor é entrares na vida, mas também há o pior. E as palavras de Jesus aqui são claras. O pior é o quê? O que é pior para qualquer pessoa no mundo? Pior é que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Todo o teu corpo lançado no inferno. O lago de fogo e enxofre para toda a eternidade existe. E para esse lugar, Deus vai lançar todas as pessoas que não creram em Jesus Cristo, que não se arrependeram e por isso não receberam salvação, que está em Jesus Cristo. Agora vejam que está aí todo o teu corpo. O inferno é um lugar que existe, onde Deus vai castigar o pecado e os pecadores que não crerem em Jesus e não se arrependeram. E vejam, todo o teu corpo. Vai haver a ressurreição, como nós vimos no domingo passado. Todos vão ressuscitar. Uns vão ressuscitar para a vida, outros vão ressuscitar para a condenação. E os que ressuscitarem para a condenação vão ter um corpo com vida, com consciência,
e todo esse corpo vai ser lançado eternamente no inferno. Então, o que é que Jesus está aqui a querer usar, a querer ensinar com uma ilustração muito radical? Vejam, Jesus aqui, ao ver as consequências do pecado e o perigo do pecado que conduz ao inferno, Jesus usa aqui uma ilustração muito radical. E que ilustração é essa? Diz assim, olha, tu tens que fazer tudo o que for possível da tua parte, até a coisa mais radical, para tu teres aquilo que é melhor, que é ter a vida eterna. Pensa, se tiveres que fazer a coisa mais difícil, abdicar, lançar para trás a coisa que tu mais gostas, mas para teres a salvação, arranca isso, manda isso para trás. Porque é muito melhor perderes isso, mas teres a vida eterna. E por isso, Jesus não está aqui a dizer que nós vamos cortar as mãos e os pés. É uma ilustração, ele diz, olha, é melhor até, imagina, cortares a mão direita. A mão direita porque naquele tempo era considerada a mão mais importante, porque tudo fazemos com a mão direita. Olha, a coisa mais importante, se for a tua mão, corta. Para que, se houver qualquer coisa que tu sabes que te leva a pecar e te leva a desobedecer a Deus e que te impede de te arrependeres e de creres em Jesus Cristo, corta isso, manda para trás. É melhor perderes isso do que perderes a vida eterna. Vejam o que é que Jesus diz aqui, o que é que a palavra de Deus melhor diz em Romanos 8,13. Eu vou ler para os irmãos. Romanos 8,13. Diz assim, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se continuares a viver, tu, sem te arrependeres, sem quereres, a viveres apenas para este mundo, para a carnalidade, vais morrer. Vais ganhar o mundo, mas vais perder a vida eterna. Ou 1 Coríntios 9:27. 1 Coríntios 9:27. Diz assim, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ou seja, restringe, corta aquilo que for necessário da tua vida para poderes alcançar e entrar no reino de Deus. Quer dizer, se os membros mais preciosos que a pessoa possui forem a causa do pecado, livra-te deles. E com isto Jesus está a dizer aqui quão sério é o pecado. De tal maneira que pede da pessoa medidas drásticas, fazer tudo aquilo que for possível para que possa entrar no reino de Deus. E no versículo 30, Jesus mostra aqui também a importância da alma e o seu destino. É melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. É muito melhor perderes aquilo que for neste mundo, para que a tua alma tenha não o destino do inferno, mas o destino da eternidade com Deus. Então, quão impressionante é esta mensagem que Jesus, este alerta que ele deixa aqui. E no capítulo 10 de Mateus, versículo 28, ele diz assim, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Devemos temer este Deus que, se crermos em Jesus e nos arrependermos, ele dá-nos a entrada no reino de Deus. Mas se não o fizeres, se viveres para o mundo, se não estiveres disposto a abdicar daquilo que te leva a afastar de Deus, então teme este Deus, que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Irmãos, então, em resumo e em conclusão, o Senhor Jesus Cristo pagou um preço muito elevado quando morreu na cruz. E Ele fez isso porque o seu amor é único e esse amor de Jesus requer a minha resposta,
requer a minha vida, a minha entrega, o meu deixar tudo aquilo que no mundo possa ser um impedimento, uma barreira para eu me entregar ao Senhor Jesus Cristo. Para Deus, Deus não olha apenas às coisas que nós fazemos. Deus olha para o teu e para o meu coração. E o meu e teu coração têm de ser retos e puros aos olhos de Deus. Possamos nós guardar no nosso coração esta explicação que o próprio Filho de Deus faz da sua palavra, dos mandamentos de Deus. Arrepende-te, crê e confia em Jesus. Amém.